Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje o papo é sério. A gente vai desvendar uma crise que está rolando meio em silêncio, mas que está bagunçando o mundo do hardware. Então, se um upgrade de PC estava nos planos de alguém por aí, olha, é bom prestar muita atenção. Um componente que é essencial está com o preço simplesmente explodindo. E o motivo disso tudo? O motivo é algo que pouca gente podia imaginar. E para não dizer que é exagero, vamos direto para os números que não mentem. Pega o mercado americano como exemplo. Um kit de memória RAM DDR5, que em setembro custava seus $220, hoje, em plena época de Black Friday, está passando fácil dos $500. Gente, é mais que o dobro do preço em pouquíssimos meses. É uma escalada de preço que simplesmente ignora qualquer lógica de promoção de fim de ano. E se alguém aí está pensando, mas isso deve ser algo passageiro, melhor pensar de novo. A situação está tão séria que o próprio Tim Sweeney, o chefão da Epic Games, veio a público fazer um alerta bem direto. Ele disse que, abre aspas, o aumento nos preços da RAM será um problema real para jogos de alto desempenho por vários anos. Poxa, quando o cara por trás do Fortnite fala uma coisa dessas, o mercado de games inteiro para ouvir. O problema, pelo visto, veio para ficar. E essa crise, claro, já desembarcou aqui no Brasil, e com força total. Se liga só nos aumentos que rolaram de janeiro a novembro. Modelos da Corsair, 169% de aumento. G-Skill, 53%. A Kingston, que é super popular, 50%. E aqui vem o detalhe mais maluco, isso não tem nada a ver com a avaliação do dólar, que na verdade até caiu nesse período. O buraco, meus amigos, é bem mais embaixo. A situação lá fora está tão volátil, tão instável, que algumas lojas americanas, como a famosa Micro Center, estão fazendo uma coisa inédita para hardware, o chamado preço dinâmico. É isso mesmo, as prateleiras não têm mais etiqueta de preço. A pessoa tem que ir até o balcão e perguntar o valor, e esse valor pode mudar a qualquer momento. A memória RAM virou basicamente uma commodity, está sendo negociada como se fosse ouro ou uma ação na bolsa de valores. É inacreditável. E essa explosão de preços não está afetando só quem quer comprar mais memória, não. Ela está criando um verdadeiro efeito dominó, que está paralisando todo o ecossistema de hardware. Vamos entender agora como uma única peça está conseguindo congelar o mercado inteiro. Esse número aqui na tela, olha, ele mostra o tamanho do estrago. Lá na Ásia, as vendas de placas-mãe caíram entre 40% e 50%, se a gente comparar com o ano passado. É uma queda brutal. E o pior, bem na época em que as vendas deveriam estar bombando. Então, o ponto crucial é entender essa reação em cadeia. Funciona assim. Primeiro, os preços da RAM disparam, certo? Com isso, quem estava planejando um upgrade simplesmente pisa no freio, adia a compra. Aí, como consequência, as vendas de placas-mãe, que são a base de qualquer montagem de PC, despencam. E claro, se ninguém está comprando placa-mãe nova, as vendas de processadores também desaceleram. O mercado inteiro simplesmente trava. Bom, a essa altura do campeonato, a pergunta que não quer calar é, afinal de contas, quem ou o que é o grande culpado por trás dessa crise global de hardware? Quem é que está consumindo tanta memória a ponto de fazer os preços explodirem desse jeito? E a resposta, pessoal, cabe em duas palavras: inteligência artificial. Isso mesmo, o apetite que parece não ter fim, da IA, por poder de processamento, é o verdadeiro motor dessa crise toda. A corrida global para construir data centers gigantescos está literalmente drenando os componentes do mercado de consumo numa escala que a gente nunca viu antes. Para a gente entender isso a fundo, precisamos falar da tal da DRAM. De um jeito bem simples, pensa nela como a mesa de trabalho do seu computador. É a memória super rápida onde ele coloca os programas e os jogos que estão em uso naquele momento. Quanto maior e mais rápida for essa mesa, mais coisas dá para fazer ao mesmo tempo sem o computador engasgar. Essa é a memória padrão que está nos nossos PCs, celulares e consoles. Só que a inteligência artificial, ela é bem mais exigente. Ela não se contenta com a DRAM comum, não. Ela precisa de um tipo muito, mas muito mais avançado. A HBM, ou memória de alta largura de banda. Se a DRAM é uma avenida, a HBM é tipo uma super rodovia com dezenas de pistas, permitindo um tráfego de dados absurdo. É exatamente disso que os cálculos de IA precisam. E é por isso que a HBM virou o novo ouro da indústria de tecnologia. O que a gente tem então é uma verdadeira guerra de lances. As gigantes de IA podem pagar e estão pagando valores muito mais altos por esses tipos de memória do que uma fabricante de celular ou de placa de vídeo jamais conseguiria. Elas estão, na prática, comprando toda a produção global. E o mercado de consumo? Fica só com as migalhas, com o que sobra.
Pessoal, só uma pausa rapidinha. Se vocês estiverem curtindo essa análise, por favor, compartilhem o canal e deixem aquele like porque ajuda demais a gente a continuar. Diante dessa demanda bilionária vinda da IA, a reação das fabricantes de memória foi a mais lógica possível do ponto de vista de negócio. Elas mudaram o foco. A produção, que antes era toda voltada para a gente, para os consumidores, agora está quase inteiramente direcionada para os data centers. E esse quadro aqui deixa tudo bem claro. As gigantes do setor como Samsung, SK Hynix e Micron, que fabricam a maior parte da memória do mundo, estão simplesmente redirecionando suas linhas de produção. Onde antes o foco era o mercado de consumo, PCs, celulares, agora o novo foco são os data centers de IA. E o motivo é óbvio, as margens de lucro são muito, mas muito maiores. E para quem está pensando, então eu me contento com a tecnologia mais antiga, tipo a DDR4? Más notícias. A produção global de DDR4 foi reduzida a apenas 20% do total. Para as fabricantes, simplesmente não faz mais sentido gastar seus preciosos wafers de silício num produto que gera muito menos lucro. E o horizonte, infelizmente, não é nada animador. Esse é um problema de longo prazo. As grandes empresas de IA já reservaram toda a capacidade de produção de memória de alto desempenho pelos próximos 2 a 3 anos. Ou seja, a oferta para o nosso mercado, o mercado de consumo, não só está pequena agora, como já está comprometida por um bom tempo. Então, o que tudo isso significa para o futuro? A resposta é bem simples e direta. Tudo que usa tecnologia vai ficar mais caro. Vamos dar uma olhada nas projeções e nos impactos mais concretos disso tudo. As projeções dos analistas de mercado são bem claras, não deixam margem para dúvida. Até o final de 2025, a expectativa é de um aumento de mais 30% nos preços da DRAM. A partir daí, a tendência é de aumentos contínuos, trimestre após trimestre, ao longo de 2026. E a pressão na cadeia de suprimentos deve continuar altíssima até pelo menos 2027. O impacto no nosso dia a dia vai ser direto e reto. Consoles como Xbox e PlayStation vão ficar mais caros, notebooks novos podem começar a vir com menos memória RAM de fábrica para baratear o custo, placas de vídeo podem ter um acréscimo de até 10% no preço, e não para por aí, até SSDs e HDs vão ser afetados. Na prática, o simples ato de montar ou atualizar um PC corre um sério risco de se tornar um artigo de luxo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Com essa prioridade total que a indústria está dando para a inteligência artificial, qual a opinião de vocês? Vocês acreditam que jogar no PC, que sempre foi um hobby mais acessível que outras coisas, está de fato se transformando em um luxo para poucos? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.